Olá, hoje nós vamos falar sobre a nona lei da qualidade de vida, a nona semente, a arte do autodiálogo, a mesa redonda do eu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Normalmente nós participamos de reuniões extrapsíquicas, onde nos reunimos com pessoas, mas hoje nós vamos falar sobre a reunião interna, o encontro com a sua própria história, a reunião intrapsíquica. O que seria isso? Conversar com os personagens que atuam no nosso teatro mental. Como que a gente pode fazer isso? Fazendo perguntas para nós mesmos, tendo tempo sozinhos, onde nós vamos questionar tudo que existe no teatro da nossa mente, as estruturas do teatro mental. Perguntas como: onde? Por quê? Quando? Quais são os fundamentos? Vale a pena? Esse é o caminho? Então, fazendo perguntas como essas, nós vamos criando novas estruturas no nosso teatro mental. Nós já falamos aqui sobre a técnica do DCD. DCD é para atuar no foco de tensão. A gente resgata a liderança do eu. Naquele momento em que o registro acontece, o gatilho da memória vai capturar as imagens e nós vamos duvidar, criticar, determinar. Dessa forma, nós vamos reeditar o filme do inconsciente. O volume de emoção aplicado na situação, ele vai determinar o conteúdo do registro. Então, quando a gente aplica o DCD, esse registro vai ser mais saudável. Agora, a mesa redonda do eu, essa técnica ela é incrível, porque ela permite trabalhar com conteúdo que já está doentio. Nós já temos janelas traumáticas e fazendo a mesa redonda do eu, nós vamos construir janelas paralelas que vão melhorar a paisagem do inconsciente e nos permitir caminhar de forma mais tranquila. Esses dois fenômenos, eles estão entre os segredos mais importantes do funcionamento da mente. Se você entendê-los e aplicá-los, certamente você reconstruirá os seus caminhos. Vamos entender o que é uma janela da memória. A memória humana abre-se por janelas, que são pequenos territórios de leitura. Cada janela possui um grupo de arquivos que contém milhares de informações agregadas. Temos milhões de janelas no córtex cerebral. Algumas são belíssimas, geram prazer, coragem, respostas inteligentes. Outras são doentias, geram aflição, ódio, bloqueio. E às vezes brota em nós uma alegria sem motivo ou uma tristeza sem causa. Por que isso acontece? Porque abrimos algumas das janelas aleatórias durante o dia que produzem reações completamente distintas. Você já teve a sensação de conhecer um ambiente que nunca viu? Por que isso acontece? Por causa de um estímulo externo, no caso, a imagem do ambiente que abre janelas que contêm milhares de imagens do passado. Algumas dessas imagens podem conter traços e estilos bem semelhantes à do presente, gerando a sensação de conhecimento. A teoria das janelas da memória contida na inteligência multifocal pode elucidar muitos fenômenos. São que fazem da Riley. A Riley. Ah, não! Mergulhar! E todo esse jogo de abertura e leitura das janelas da memória acontece inconscientemente. Existem 3 grupos de janelas no nosso inconsciente: janelas saudáveis, janelas doentias e janelas neutras. Dentre essas janelas doentias, existem algumas que eu quero mencionar aqui para vocês. Vou ler. As janelas fóbicas, que geram claustrofobia, fobia social, ataques de pânico. Janelas obsessivas, que geram ideias fixas. Janelas antecipatórias, que geram pensamentos sobre o amanhã. Janelas da baixa autoestima e da timidez, que geram transtorno de autoimagem e preocupações excessivas com a opinião dos outros. Dependendo do volume de tensão produzido por uma janela, raiva, ódio ou ansiedade, ela pode se tornar
tornar killer, ou seja, se tornar uma janela assassina que vai bloquear a nossa inteligência. Dessa forma, nós vamos olhar de forma unifocal. Às vezes, quem está fora da situação olha e vê vários caminhos, mas quem está vivendo ali, refém daquela janela, não consegue ver nenhuma outra solução para aquele problema. Nós podemos exercitar as duas técnicas antes de adoecermos, para trabalhar esse nosso inconsciente. Existem algumas pessoas que já estão doentes e, em alguns casos, o remédio vai se fazer necessário. Portanto, só o uso do remédio é insuficiente. Por isso, se você, estando doente ou não, aprender a usar a técnica do DCD e a técnica da mesa redonda do eu, o autodiálogo, certamente você vai atuar na raiz do problema e vai movimentar-se para ter saúde no futuro. É comprovado, o Dr. Augusto Cury, ele trata muitos pacientes, já tratou ao longo da vida, e ele conta algumas histórias incríveis sobre pessoas que foram curadas no período de 6 meses, aplicando essas duas técnicas. Olha só. Então, se antes de adoecermos, aprendermos a resgatar a liderança do eu e atuar dessa forma, nós vamos evitar doenças psíquicas. Ele usa aqui o exemplo de uma pessoa com claustrofobia. A pessoa está tranquila, mas de repente, quando ela vê o elevador e tem que entrar no elevador, ela vai ter sintomas psicossomáticos, um medo súbito é transmitido para o córtex cerebral e aquela pessoa vai viver aquela situação. Ela pode tentar executar a técnica do DCD, algumas conseguem, mas caso não consiga, ali no foco de tensão, é importante que execute a mesa redonda do eu logo depois, quando passar aquele momento ali da crise. Eu vou ler um trechinho do livro que ele fala o que acontece nesse momento quando a pessoa faz a mesa redonda do eu. Qual o objetivo de fazer a mesa redonda do eu e atuar depois da crise passar? Criar janelas paralelas que se vinculem a essa janela doentia, e ao fazer uma bateria de perguntas para si e questionar seu medo, debater sua insegurança, ela criará uma série de experiências no palco da mente. Isso é inconsciente, viu? Que serão registradas nos bastidores da memória, criando então essas janelas paralelas. Quando ela entrar novamente no elevador, duas coisas acontecerão simultaneamente. Ela abrirá subitamente a janela killer da sua memória e simultaneamente abrirá também as janelas paralelas, saudáveis, que fortalecem o seu eu e financiam a sua segurança. Desse modo, ela ficará livre. Então aqui foi esse exemplo, mas em todos os outros a gente pode aplicar essa técnica e num prazo aí de 6 meses ter a cura que você tanto precisa. Jesus, o mestre dos mestres, ele sabia simplesmente tudo sobre o funcionamento consciente e inconsciente da nossa mente. Tanto que o autor desse livro, o criador da inteligência multifocal, ele se converte a esse Jesus ao estudar a inteligência dele. Ele diz que se Jesus não fosse real, seria impossível criá-lo no imaginário humano, por tão maravilhosas atitudes que ele tinha. É claro que ele nunca chegou a adoecer, mas ele cuidava da sua mente, ele cuidava do seu teatro mental. A gente vem conversando, eu dei exemplos da aplicação da técnica do DCD e sobre a mesa redonda do eu. Ele fazia isso todas as vezes. Tem muitos capítulos na Bíblia que tem o registro de Jesus indo a um lugar, estando sozinho, conversando com ele mesmo e conversando com o Pai. Dessa forma, ele estava organizando o teatro da sua mente, se preparando para coisas que ele viveria. Somente pessoas com qualidade de vida podem gerar outras pessoas com qualidade de vida. Jesus ele era líder do mundo interior para depois liderar o mundo exterior. E tem um episódio narrado lá em Mateus 14 que conta quando Jesus ele pede para que os discípulos partam na frente. E ali está registrado que ele subiu ao monte para estar com o Pai. Nesse momento, gente, orando, ele estava organizando as estruturas da mente dele. Conversava com o Pai, conversava com ele mesmo, se organizava para seguir. Confere lá o texto de Mateus 14.
Em Mateus 15, Jesus é questionado pelos escribas e pelos fariseus pelo fato dos discípulos não lavarem as mãos. É claro que Jesus se importava sim com a higiene, com os cuidados, mas ele revela nesse texto, se você puder conferir depois, que ele estava muito preocupado com o lixo que as pessoas tinham dentro de si. E ele mostra nesse capítulo, se as pessoas realmente se preocupassem com a higiene interior, como se preocupam com a higiene por fora, nós estaríamos livres dos problemas sociais, dos problemas psíquicos, dos problemas de relacionamentos. Confere lá depois esse texto. Então isso mostra por que Jesus se manteve tão saudável durante toda uma vida. Muitas pessoas, por não avaliar aquilo que tem no seu interior, acabam condenando demais, criticando demais as pessoas, não conseguem ter as atitudes nobres que Jesus tinha, porque ele fazia diariamente e ensinava as pessoas que andavam com ele a realmente se preocupar com o que era importante. E a higiene interior é muito mais importante. Tanto que ele fala assim, o que contamina não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Então todas as fontes de todos os problemas estão dentro das pessoas. Eu tenho dito muitas vezes que as pessoas estão buscando respostas fora de si. E todas as respostas que eu e você precisamos, elas estão dentro de nós. A propósito, dentro é o lugar onde Deus mora. Por isso nós devemos olhar para dentro de nós, executarmos a técnica do DCD, a técnica da mesa redonda do eu, aprendermos a ter diálogo com as pessoas, diálogo com nós mesmos e um diálogo com o Pai. Dessa forma, nós vamos experimentar essa qualidade de vida e essa vida extraordinária que existe e é possível para mim e para você. Bom, eu não tenho um exemplo para dar de Jesus doente aplicando a técnica da mesa redonda do eu, porque ele nunca adoeceu. Ele aplicava essas duas técnicas exatamente para manter a saúde. Mas eu tenho um exemplo do salmista que em algum momento adoeceu, porém executou a mesa redonda do eu, no momento de oração, no momento de conversa interior e conversa com Deus. E lá no Salmo 42, verso 5, ele desenvolve um amplo diálogo com a sua própria alma. E ele diz assim, por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? E ao mesmo tempo ele vem determinando, espera em Deus somente, porque eu ainda o louvarei. Então eu quero deixar essa palavra como um consolo para você que talvez de repente nesse momento da vida esteja vivendo a depressão, o pânico, a fobia social, a timidez excessiva, a hipersensibilidade. Espera em Deus somente. Declare isso no palco da sua mente. Eu ainda o louvarei. Vá criando janelas paralelas às janelas doentias e experimente tudo aquilo que Deus tem para você. Aquele que começou a boa obra em minha vida e na sua vida, Ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Deus abençoe vocês. Faz meu coração ouvir tua voz.